A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma vez aqui estou, nesta tarde, quase à noite, aqui me preparando aqui para falar do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estou neste momento já para fazer o vídeo a qual todos os dias eu tenho falado, tenho pregado a palavra de Deus. E aqui nesta noite aqui estou. Você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, você é bem-vindo para ouvir a palavra de Deus, a qual eu vou transmitir nesta tarde ou neste dia, a hora que você estiver vendo. Que Deus abençoe. Não se esqueça de ali dar um like, dar um joinha. Também não se esqueça, pode se inscrever no canal, é somente apertar o sininho ali, você é bem-vindo. E também pode compartilhar, pode também comentar também, que você também é bem-vindo em qualquer situação que você vir. Assim o Senhor quer te abençoar nesta noite, ou nesta tarde, ou neste dia. O Senhor, eu creio que através da palavra de Deus, Ele vai te abençoar. No fim desta palavra, eu irei orar a Deus, buscando a presença dEle e entregando todos nas mãos do Senhor, porque nas mãos do Senhor cada um de nós está seguro, e nós temos que estar nas mãos do Senhor mesmo. Por isso que Deus abençoe a cada um. Neste momento eu quero ler a palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Jó, capítulo 38, quando Deus ali responde a Jó num redemoinho, porque nós vemos que Jó começou ali quando ele sofreu tantas coisas que ele passou ali, porque o diabo ali, ele permitiu ali, o Senhor permitiu que o diabo ali fizesse tudo com ele para provar que Deus era um homem sincero. Mas depois nós vemos que Deus que Jó começou ali a discutir, começou ali a questionar ao Senhor, dizendo: por que me veio tudo isso? Porque eu sempre fazia isso, fazia aquilo, ajudava as pessoas, então a ninguém eu fazia mal. Então eu sempre estava ali questionando quando aconteceu aquilo na sua vida. E é o que hoje também tem acontecido na vida de muitos, até de nós mesmos. Às vezes qualquer coisa, nós às vezes ficamos questionando. Você não é mesmo? É verdade? Às vezes você também fica questionando por que Deus deixou acontecer isto, aquilo com aquela pessoa. Era uma pessoa tão boa, uma pessoa que fazia isso, fazia sua caridade, fazia só isso, fazia só aquilo. Então às vezes nós também temos este defeito, às vezes, de começar, às vezes, questionar e dizer: por que isto, por que aquilo? Mas Deus, Ele sabe tudo. Nós não conhecemos nada, nós só sabemos, às vezes, reclamar, só sabemos indagar. E é o que Jó estava fazendo. E o Senhor, neste momento, então, Ele se põe na presença de Jó, diz aqui no redemoinho, e começa a perguntar para Jó várias coisas, se ele sabia, conforme diz aqui. Deus respondeu a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó num redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, e se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? E sobre que estão fundados as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por as vestiduras e a escuridão por envergadouro? Quando passei sobre ele o meu
o meu decreto, ele pôs portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou deste os teus dias, ordens à madrugada, ou mostraste a alva ao seu lugar. Para quem? Para que agarrassem nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela. Tudo se transforma como barro sobre o selo, e se pôs como vestidos, e dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passaste no mar mais profundo do abismo, ou descobriram-se eles as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte, ou com o teu entendimento chegaste até a largura da terra. Faze-me saber tudo isso. Aonde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar, para que as tragas aos seus limites, e para que lhe saibas as veredas da casa, da sua casa? De certo que tu sabes, porque tu já eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até os tesouros da neve, e veste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, e até o dia da peleja, da guerra. Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito, e o seu caminho para os relâmpagos e trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém, e no deserto ou onde não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai, ou a geada, ou as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada no céu? Como debaixo da pedra as águas se escondem, e a superfície do abismo se coalha? Ou poderia tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os artírios do Orion, ou produzir as constelações e o seu tempo, e guiar a ursa com os seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, e podes dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a sua voz até as nuvens, para que a abundância das águas se cubra? Ou ordenar aos raios que saiam, e as diga: eis aqui? Quem pôs a sabedoria do infinito, e quem a mente deu entendimento? Quem anunciou as nuvens pela sabedoria, ou odres dos céus quem abaixará? Quando se funde o pó numa massa, ou se pega os trovões uns aos outros, porventura caçarás tu presa para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos dos leões? Quando agacham nos covis, e estão à espreita nas covas? Quem prepara para os corvos o seu alimento? Quanto aos seus pintainhos, grita a Deus, e anda vagueando por não terem que comer. Então aqui nós vemos que Deus, ele começa a fazer uma pergunta, várias perguntas para Jó. Então dizendo para Jó, depois disso o Senhor respondeu a Jó num redemoinho. Então foi no redemoinho que o Senhor apareceu a Jó e começou a perguntar, e disse: quem é esse, Jó, que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então perguntou para Jó: quem é este que escurece as palavras
Quem é este que escurece os conselhos com palavras e sem conhecimento, com palavras e não conhece nada? Quem é esse? Agora diz para Jó: cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu responde. Cinge o teu ombro então como homem e então eu vou perguntar para você e você vai responder aquilo que eu tenho perguntado. Então Deus começa a fazer a pergunta para Jó: onde estava tu quando eu fundava a terra? Onde que estava tu? Jó pergunta: aonde que você estava quando eu fundava a terra? Faz-me saber se você tem inteligência, Jó. Então faz-me saber aonde estava tu quando eu fundava a terra? Aonde que você estava? Quem lhes pôs as medidas? Então diz para Jó: quem pôs as medidas? Porque nós sabemos que quando vai fazer uma fundação, quando vai fazer uma casa, quando vai fazer alguma coisa, então tem que ter todas as medidas, tem que ter a fundação de acordo conforme é necessário, tudo tem que estar de acordo. Então Deus começa perguntando para Jó: quem que pôs as medidas, se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Então, porque nós sabemos que quando vai medir ali, então eles colocam a linha, estica a linha para medir tudo. Então Deus começa a dizer para Jó ali quem que fez tudo aquilo, se ele sabia sobre que estão fundados as suas bases, ou quem assentou a pedra de esquina, porque nós sabemos que para começar uma obra, então tem que ali assentar a primeira pedra e depois fazer outro lugar ali, para outra pedra ali, para esticar, então, para fazer ali, para esquadrinhar, para deixar tudo certinho. Então Deus começa perguntando para Jó como que, então, se ele já sabia como que foi feito tudo, quando as estrelas d'alva juntamente alegremente cantava e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então até as estrelas, diz aqui, até as estrelas da alva juntamente alegremente cantava e todos os filhos de Deus se jubilavam. Então diz aqui, até as estrelas da alva elas cantavam. Então, ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Então diz aqui, perguntando para Jó todas essas perguntas: quando eu pus as nuvens por sua vestidura, ou a escuridão por envolveduros, então quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por envolveduras, quando passei sobre ele o meu decreto e pus portas e ferrolhos. Então, quando eu passei ali por meus decretos, eu pus porta, pus ferrolho, pus tudo. Então, nós sabemos que Deus, ele quando fez as coisas, fez tudo a coisa ali de acordo, conforme ali ele via que era necessário. Ele pôs tudo sobre as ordens e disse: até aqui virás. Então, nós sabemos que quando Deus ali criou, quando Deus fez ali o mar, então as águas que vinham, então tudo ali era de acordo conforme Deus já tinha colocado, dizendo: até aqui vai vir, aqui para frente não vai passar. Então o Senhor, ele pôs ali o marco, pôs tudo ali sobre as ordens, determinado até onde que as ondas ali viria, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Então ele pôs o lugar e disse: aqui vai se quebrar as suas ondas empoladas, porque nós sabemos que quando o mar ali, ele começa ali a agitar, então vem as suas ondas, ali nós vemos quando nós estamos, se alguém já foi no mar, vê ali, sempre vem aquelas ondas, mas o Senhor ali, ele pôs ali o limite e disse: até aqui virá e mais para frente não. Então Deus pôs ali as medidas, o lugar até as ondas do mar também poderia vir, ou deste os teus dias, desde as ordens da madrugada, ou mostraste a alva do seu lugar. Então ordenaste teus dias, deste ordens à madrugada. Então tudo Deus conhece, Deus sabe, Deus dá ordem a tudo, a madrugada, dá ordem ao dia, dá ordem a tudo, para que
para que a agarraste nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela. Então nós vemos aqui, tudo se transforma como barro sobre o selo e se põe como vestido. Então tudo se transforma como barro sobre o selo e se põe como vestido, e dos ímpios se desvia a luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo. Então você já foi lá, passeou no mais profundo do abismo, ou descobriram-se as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte. Então você, Jó, então você descobriu a porta da morte, ou viste então a sombra da porta da morte, ou com o teu entendimento chegaste até a largura da terra. Então com o teu entendimento você chegou, você sabe qual é a largura da terra. Faze-mo saber se sabe tudo isso. Então Deus perguntava e dizia para Jó: ó Jó, faze-me saber se tu sabe tudo isso, se você tem o conhecimento de tudo. Então faze-me saber se você sabe de tudo. Onde está o caminho da morada da luz? Então pergunta para Jó: onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Então onde está as trevas, a escuridão, onde está o seu lugar? Para que as tragas os seus limites e para que saibas as veredas da sua casa. Então aqui cada um nós sabemos que tem um lugar certo aonde Deus ali determinou. Então nós sabemos que quando é dia, sabemos que a noite vem, e tudo é determinado por Deus, tudo é controladinho. Deus tem tudo controle, sabe de tudo. Então porque foi Ele que formou, foi Ele que criou. De certo tu sabes, porque já então eras nascido, porque é grande o número dos teus dias. Então Deus pergunta para Jó: quem sabe? Então você já sabe, porque você já era nascido, e é grande o número dos teus dias. Então você já sabia de tudo, você já sabe de tudo, porque você já viveu muito. Mas nós vemos aqui que então Deus começa a perguntar para Jó: ou entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva? Então você entrou aí nos tesouros da neve e viste o tesouro da saraiva, ou que retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Então o Senhor retém este dia até o dia da peleja, até o dia da guerra. Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Porque tudo nós vemos este vento que vem. Então Deus espalha tudo, e Deus é quem sabe de tudo. Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para o relâmpago e os trovões? Então nós vemos quando dá o relâmpago, quando vem o trovão. Então o Senhor diz: quem que abriu o caminho para o vento, para o trovão, então para o relâmpago? Quem que abriu o caminho? É somente Deus. Então é que diz aqui, para chover sobre a terra onde não há ninguém. Então onde não há ninguém, e no deserto em que não há nem gente. Então o Senhor, Ele manda ali a chuva até no deserto, aonde não há ninguém, aonde ali não tem ninguém, Ele manda a chuva para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva. Então para crescer o renovo da erva. E a chuva porventura tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre lhe procede o gelo? E quem gera a geada no céu? Então Deus começa a perguntar para Jó todas estas coisas. Quem debaixo da pedra e das águas se esconde à superfície do abismo e a escoalha? Ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os artilhos do Orion, ou produzir as constelações o seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos? Sabe tu as ordenanças do céu,
e podes dispor o domínio sobre a terra. Então Deus começa a fazer todas estas perguntas para Jó. É tantas perguntas aqui que Deus fez para Jó. Então é aqui no fim, aqui nós vemos aqui a palavra de Deus que diz aqui: porventura caçarás tu, quando funde o pó numa massa e se pegam aos torrões uns aos outros, porventura caçarás tu presa para a leoa? Ou satisfarás a fome dos filhos do leão? Você faz isso, Jó, quando se agacham nos covis e estão à espera nas covas. Então, quando eles abaixam nos covis, estão à espera nas covas ali do alimento. Então, diz aqui, perguntando Deus para Jó: quem prepara para os corvos o seu alimento quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Então aqui nós vemos o que Deus faz. Ele aqui diz aqui a palavra de Deus que ele então vê, dizendo para Jó: quem que vê ali os corvos ali, que diz que eles gritam a Deus porque não tem o que comer, para que Deus prepare o alimento para ele. Diz: quem prepara para os corvos o seu alimento quando os seus pintainhos gritam a Deus e anda vagueando por não ter o que comer. Então ali diz que eles gritam a Deus e andam vagueando de um lado para outro porque não tem o que comer. Então Deus entende, Deus sabe ali, quando ali os filhos dos corvos estão gritando, estão ali pedindo ali o seu alimento. Por isso, meu irmão, minha irmã, também talvez você nesta noite ou nesta tarde está gritando aí porque os seus filhos estão ali, às vezes não tem o alimento, não tem ali na mesa, não tem nada para dar para os seus filhos, mas tenha certeza que esse Deus, ele está te olhando neste momento, está neste momento te vendo a luta, o que você está passando, e você está às vezes necessitando de algo e ali os filhos pedindo para comer também e não tem nada na mesa. Mas creia que o Senhor tem poder de assim aparecer, de enviar um anjo, enviar alguém ali para te socorrer, porque nós vemos aqui que se Deus, ele olhava ali os corvos que gritavam a Deus ali porque não tinham o que comer, os filhos dos corvos. Então neste momento eu tenho certeza que Deus também está olhando para você, que está gritando, que está clamando, que está suplicando, dizendo: Senhor, eu não tenho nada na mesa, meus filhos clamam por fome e eu não tenho nada. Mas o Senhor, ele tem o poder de nesta hora, neste dia ou nesta hora, ou nesta noite, não sei quando que você vai ver este vídeo, mas eu tenho certeza que o Senhor tem poder de ali preparar também para você, preparar uma pessoa para enviar o alimento ali no momento certo, no momento exato, porque eu já vi muitos testemunhos de pessoas que às vezes estavam clamando e daqui a pouco ali o Senhor apareceu ali, enviando alguma pessoa ali para suprir a necessidade e ajudar naquilo que era necessário. Por isso, meu irmão, minha irmã, creia na palavra de Deus, porque o Senhor tem o poder também nesta noite de fazer maravilhas. É somente crer, porque diz a palavra de Deus que aquele que crer verás a glória de Deus. Que Deus abençoe a cada um e que Deus derrame bênção sobre cada vida e sobre cada lar. Neste momento eu vou orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas, Senhor, nesse momento eu me ponho na Tua presença, Pai, para suplicar a Tua misericórdia, a Tua ajuda, quando ali, Pai, nós vemos a Tua palavra, quando ali Jó começa ali, Pai, perguntar para Deus, fazer pergunta, por que ele estava passando ali aquelas
problemas ali, Pai, aquela necessidade e tantas coisas, Pai, aquela aflição ali que ele estava passando, Pai, ali. Então ele dizia por que ele estava passando daquele jeito, se ele fazia sempre coisas boas, ajudava as pessoas que necessitavam e só fazia o bem, por que ele estava naquela situação. E hoje, Pai, também nós sabemos, Pai, quantas pessoas nesse momento estão clamando, estão precisando da tua ajuda, Pai. Neste momento eu te peço, esta mãe, este pai que clama aí, Pai, pedindo a tua misericórdia. Às vezes este filho ou esta filha está passando por necessidade, Pai, não tenho o que comer, não tenho o que colocar na mesa, mas, Pai, eu te peço nesta hora, envia, Pai, anjos, Pai, para suprir a necessidade dessas pessoas que estão, Pai, ali com seus filhos, com as suas filhas, passando necessidade. Tem misericórdia, porque assim como o Senhor ali olhou os filhos dos corvos que estavam ali, perguntou para Jó quando corria de um lado para outro e gritava a Deus porque não tinha o que comer, Pai. Tem misericórdia, abençoa todos meus irmãos da face da terra, abençoa aqueles que clamam a Ti, que pedem socorro do alto, Pai, tem misericórdia, aqueles que estão afastados dos teus caminhos, Pai, ajuda, Pai, também eu clamo a Ti em favor, ó Pai, daqueles que estão hospitalizados, sofrendo nas UPA, ó Pai, onde estiver uma pessoa sofrendo, gemendo, padecendo, necessitando, Pai, da cura, da libertação, Pai, da operação de maravilha, Pai, neste momento, em nome de Jesus, eu repreendo toda a enfermidade, todo mal, Pai, toda angústia, toda depressão, toda opressão, Pai, tudo aquilo que vem causar, Pai, mal-estar, Pai, vem causar tantas coisas, Pai, tem misericórdia. Neste momento eu repreendo tudo em nome de Jesus, porque está escrito nas tuas palavras que tudo que pedir ao Pai em nome de Jesus, crendo receberia, e eu creio, Pai, por isso em nome de Jesus eu repreendo todo este mal, abençoa, cura e liberta a esta pessoa também que está entregando a sua vida a Ti para Te servir, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, para a Tua glória, amém. Que Deus abençoe a cada um nesta noite. Ou neste dia, que Deus abençoe a cada um, que Deus derrame bênção sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Amanhã, se for da vontade de Deus, estarei novamente junto com os irmãos, transmitindo mais uma palavra, orando mais uma vez. Não se esqueça, creia em Deus. Deus tem maravilhas para cada um de nós. Deus só quer o bem de cada um de nós, mas nós às vezes sabemos que com aquilo que nós fazemos de errado, às vezes perecemos, porque o culpado é nós mesmos. Deus não tem culpa de nada, é nós que às vezes perecemos porque somos desobedientes à palavra de Deus. Que Deus abençoe, que Deus guarde e dê forças a cada um para servir ao Senhor. Fica com Deus, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E até amanhã, se for da vontade de Deus.